Você já esteve ao lado de alguém sofrendo sem saber o que dizer? Já sentiu o peso de ter que consolar quem está quebrado, mas percebeu que suas palavras podem não alcançar a profundidade da dor? Jó capítulo 4 nos coloca exatamente nesse cenário. O silêncio termina e começa a fala de Elifaz, o temanita. Ele é o primeiro dos amigos de Jó a romper o mutismo que durou 7 dias. E suas palavras, embora cheias de intenção, revelam uma perspectiva que precisamos analisar com cuidado. O capítulo começa com Elifaz dizendo: se tentarmos falar contigo, ficarás enfadado, mas quem poderá conter as palavras? Jó capítulo 4, versículo 2. Essa introdução é, em parte, uma tentativa de respeito, mas também uma justificativa para aquilo que virá a seguir. Elifaz parece saber que suas palavras não serão fáceis de ouvir, mas ainda assim se sente compelido a falar. E é isso que muitas vezes acontece conosco. Nos sentimos na obrigação de explicar o sofrimento do outro, quando talvez deveríamos apenas continuar em silêncio. Elifaz inicia seu discurso lembrando que Jó, no passado, foi alguém que ensinou, fortaleceu, encorajou. Ele diz: as tuas palavras sustentaram aos que cambaleavam e os joelhos vacilantes fortaleceste. Versículo 4. Isso parece um elogio, mas logo se transforma em crítica. Mas agora que é contigo tu te enfadas, e tocado em ti te perturbas. Versículo 5. Aqui está o ponto central do argumento de Elifaz. Ele está dizendo que Jó, que sempre ensinou os outros a ter fé, agora vacila diante da própria dor. É como se dissesse: você pregava confiança, mas na hora da prova, desaba. Esse tipo de abordagem, apesar de parecer lógica, é extremamente perigosa, porque parte do pressuposto de que quem ensina não pode sofrer, que quem tem fé não pode ter dúvidas, que quem fortalece os outros não pode se enfraquecer. E isso simplesmente não é verdade. A fé não nos isenta da dor. A fidelidade a Deus não nos blinda contra o sofrimento. Jó não é incoerente por estar angustiado. Ele é humano. E ser humano é viver esse contraste entre firmeza e fragilidade. Elifaz, no entanto, segue com seu raciocínio. Ele diz: porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Versículo 6. Em outras palavras, você não viveu corretamente? Então, por que está abalado agora? Mais uma vez, ele tenta conectar diretamente comportamento e recompensa, como se a vida fosse uma equação simples, como se todo justo fosse automaticamente próspero e todo ímpio, miserável. Essa visão, chamada de teologia da retribuição, era comum naquela época e ainda hoje ressurge em muitos discursos religiosos. Mas o livro de Jó vem justamente confrontar essa visão simplista. Ele nos mostra que a justiça de Deus não se resume a uma contabilidade de boas e más ações. Há mistérios na dor, há propósitos maiores que escapam à lógica humana. E muitas vezes os justos também sofrem, não por estarem em pecado, mas porque vivem num mundo caído. Jó é o exemplo disso. Elifaz, porém, insiste em sua tese. Ele diz: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os retos destruídos? Versículo 7. A resposta a essa pergunta é complexa, mas o próprio livro de Jó já havia nos dito que ele era justo, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, Elifaz está errando em sua análise. Ele tenta ajustar a teologia à realidade, e quando isso não funciona, força a realidade a caber dentro de sua teologia. Isso é um erro grave e, infelizmente, comum. Quantas vezes ouvimos frases como: se está passando por isso, é porque Deus está te corrigindo, ou alguma coisa errada você fez. Essa forma de pensar pode ser devastadora para quem sofre, porque além da dor, acrescenta culpa. Além do luto, insinua julgamento. Elifaz não percebe isso. Ele está tão preso à sua doutrina que não enxerga o coração quebrado do amigo à sua frente. E é aqui que precisamos fazer uma pausa e refletir. Será que também temos feito isso? Será que, ao tentarmos explicar o sofrimento alheio, temos falhado em simplesmente acolher?
Será que temos colocado fórmulas onde Deus está operando mistério? Elifaz está sendo sincero, mas está sinceramente errado. Suas palavras não são venenosas por maldade, mas por falta de discernimento espiritual. Ele fala como quem sabe, mas não entende. E talvez essa seja uma lição para todos nós. Nem sempre Deus nos chama para explicar o que o outro está vivendo. Às vezes, Ele nos chama apenas para estar, para ouvir, para chorar junto, para segurar a mão. O sofrimento de Jó não precisava de uma explicação, precisava de empatia. Mas Elifaz, em sua pressa de doutrinar, perde a chance de amar. O discurso dele continua nos próximos versículos e trará outras ideias, algumas com aparência de sabedoria, mas sem aplicação real à situação de Jó. E é isso que nos convida a continuar atentos. Nem tudo o que soa bíblico é apropriado para toda hora. Há momentos em que o silêncio é mais santo que 1000 palavras bem construídas. À medida que o discurso de Elifaz avança no capítulo 4, percebemos que ele se afasta cada vez mais do consolo e se aproxima de uma teologia rígida, marcada por causa e efeito. Ele continua dizendo: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Jó, capítulo 4, versículo 8. Com isso, Elifaz dá a entender que Jó, de alguma maneira, está colhendo os frutos de ações erradas. A implicação é dura, ainda que não seja dita diretamente. Se você está sofrendo, é porque fez algo errado. Essa visão nos confronta, porque, embora pareça lógica, ela é extremamente reducionista. Ela ignora a complexidade da vida humana e o caráter de Deus. Nem todo sofrimento é resultado de pecado, assim como nem toda prosperidade é sinal de retidão. A própria cruz de Cristo será mais tarde o maior testemunho disso. O justo por excelência sofreu a pior dor, sem ter cometido pecado algum. O sofrimento de Jó, portanto, não pode ser enquadrado numa fórmula. E ao tentar fazer isso, Elifaz revela mais sua limitação do que sua sabedoria. Ele continua: pela ira de Deus perecem, e pelo assopro das suas narinas são consumidos. Versículo 9. Aqui, Elifaz começa a associar o julgamento divino com a destruição dos ímpios. E ainda que haja verdades nesses versículos, Deus realmente julga o pecado. O problema está em sua aplicação. Elifaz está usando textos verdadeiros em contexto errado. Ele está, de forma sutil, aplicando princípios de justiça divina à vida de um homem justo e sofredor. E isso é um erro grave, porque verdade fora de contexto pode ferir mais do que a mentira. Ele recorre, então, a uma experiência espiritual. Diz que teve uma visão na qual um espírito passou diante dele, trazendo uma pergunta: porventura será o homem mais justo do que Deus? Será o varão mais puro do que o seu Criador? Versículo 17. Esse momento é curioso. Elifaz tenta respaldar sua argumentação com uma revelação sobrenatural. E, novamente, o conteúdo em si parece verdadeiro. Claro que nenhum homem é mais justo que Deus, mas o que ele pretende com essa visão é reforçar sua ideia de que Jó está errado por questionar o sofrimento. Aqui vemos outro perigo: usar experiências espirituais para validar julgamentos humanos. Elifaz está dizendo, em outras palavras, que teve uma revelação que confirma sua teologia. E embora isso soe espiritual, revela falta de compaixão, porque não basta ter uma visão ou uma revelação. É preciso discernir o tempo de falar, o coração de quem ouve, e principalmente se a mensagem se alinha ao caráter de Deus revelado em toda a Escritura. A pergunta feita na visão também precisa ser analisada com cuidado. Ela toca em algo profundo: o orgulho humano diante do sofrimento. Elifaz parece insinuar que Jó, ao lamentar sua dor, está se colocando acima de Deus. Está dizendo indiretamente que questionar o sofrimento é sinal de arrogância. Mas isso também é uma distorção. Questionar não é o mesmo que se rebelar. Perguntar por quê não significa abandonar a fé. Significa que ainda existe diálogo, ainda existe busca, ainda existe relacionamento. Na continuação de sua fala, Elifaz descreve a fragilidade da existência humana.
diz que Deus não confia nem nos seus servos e encontra falhas nos anjos, e que os homens, habitando em casas de barro cujo fundamento está no pó, são esmagados como a traça. Versículo 19. Essa descrição é poética, mas sombria. Elifaz pinta um quadro em que a vida humana é insignificante, vulnerável, efêmera. Tudo isso poderia ter sido usado para gerar humildade e reverência. Mas no contexto do sofrimento de Jó, soa mais como acusação velada. Ele termina o capítulo com uma frase pesada. Eles são destruídos de manhã para a tarde, perecem para sempre sem que disso se perceba. Versículo 20. É quase como dizer: Jó, você está colhendo aquilo que todos colhem. Somos frágeis, falhos, e Deus nos trata como merecemos. Mas isso não é verdade no caso de Jó. Ele está sendo testado, não punido, está sendo provado, não condenado. E Elifaz, ao insistir nessa linha de pensamento, erra o alvo completamente. Esse bloco nos convida a refletir sobre como lidamos com a dor do outro. Somos rápidos em dar explicações? Tentamos encontrar pecados ocultos como justificativa? Usamos a Bíblia para lançar acusações? Ou conseguimos apenas estar presentes, ouvir, chorar junto, interceder? A resposta sincera a essas perguntas pode mudar completamente nossa postura diante do sofrimento alheio. O discurso de Elifaz está apenas começando. Mas já percebemos a armadilha. Quando colocamos doutrina acima da compaixão, tornamo-nos como ele, bem-intencionados, mas insensíveis. Que o Espírito Santo nos ajude a não repetir esse erro. Porque em tempos de dor, o que mais cura não são explicações, são abraços. São orações. É o amor que permanece mesmo quando tudo desmorona. No capítulo 4 de Jó, a voz de Elifaz se apresenta como um reflexo de um tipo de espiritualidade que parece firme, mas que se quebra diante da dor real. Agora, avançando no seu discurso, vemos como ele mistura sabedoria tradicional com insinuações perigosas. E isso nos alerta: nem toda palavra que soa piedosa é realmente cheia do Espírito de Deus. Elifaz constrói sua argumentação em cima de 3 pilares: a experiência, a observação e a tradição. No capítulo 4, ele já utilizou uma experiência espiritual para sustentar sua fala. Agora, ele apela à sua própria observação. Segundo, eu tenho visto. Jó, capítulo 4, versículo 8. Ele sugere que, conforme sua vivência, os que semeiam o mal colhem o mal. E sim, esse princípio aparece em outros pontos da Bíblia. Mas o problema aqui está no uso equivocado do princípio aplicado à situação errada. Jó não era alguém que havia semeado o mal. É muito perigoso quando transformamos princípios espirituais em julgamentos automáticos. O próprio Jesus, séculos depois, corrigiria esse tipo de pensamento ao curar um cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 3. Ou seja, nem toda dor é punição. Às vezes ela é plataforma para a revelação. Elifaz também apela à tradição. A visão que ele descreve, de um espírito passando diante de seu rosto e fazendo perguntas profundas sobre a justiça de Deus, é uma tentativa de dar peso à sua argumentação. Mas a tradição, por mais antiga que seja, nunca deve se sobrepor à compaixão. A tradição que fere o quebrantado precisa ser revista à luz do caráter de Deus, e o caráter de Deus se revela em Jesus, o Deus que se assenta com pecadores, que chora com enlutados, que toca os intocáveis. Quando Elifaz diz: porventura será o homem mais justo do que Deus, versículo 17, ele levanta uma questão teológica válida, mas fora de lugar. Porque Jó não está se exaltando acima de Deus. Ele está apenas sofrendo, está desabafando. E isso é algo que precisamos distinguir. Há uma diferença entre blasfêmia e dor, entre arrogância e lamento, entre rebelião e quebrantamento. Elifaz, ao confundir esses sentimentos, coloca Jó no banco dos réus,
e ao fazer isso, agrava ainda mais sua dor. Na sequência, ele começa a pintar um quadro sombrio da existência humana. Fala sobre como Deus não confia nem nos seus anjos, quanto mais nos homens que habitam casas de barro. E continua: entre a manhã e a tarde são despedaçados, perecem para sempre sem que disso se perceba. Versículo 20. É uma visão pessimista, quase fatalista da vida. Uma visão que não deixa espaço para a graça, nem para a intervenção divina. E mais uma vez, é importante lembrar, tudo isso está sendo dito a um homem devastado. Imagine o impacto dessas palavras em Jó. Ele havia perdido os filhos, a saúde, os bens, e agora ouvia de um amigo que talvez tudo isso fosse o resultado de seu próprio pecado ou da insignificância humana diante de Deus. É o tipo de discurso que machuca, mesmo quando vem com tom espiritual. Elifaz pode até estar falando com convicção, mas está longe do coração de Deus, porque Deus não é aquele que pisa no caído. Ele é o que levanta o abatido. Esse trecho do discurso de Elifaz nos serve como espelho. Quantas vezes, diante da dor alheia, preferimos dar explicações ao invés de oferecer consolo? Quantas vezes usamos a Bíblia como martelo, quando ela deveria ser bálsamo? É fácil cair na armadilha da religiosidade que tudo explica, mas nada cura. O Evangelho não é uma fórmula de acusação, é uma mensagem de redenção. Elifaz acredita que está ajudando, mas não percebe que suas palavras estão construindo um muro entre ele e Jó. Um muro feito de julgamentos, pressupostos e doutrinas sem misericórdia. E esse é o risco quando falamos demais e escutamos de menos. A dor não precisa de doutrina primeiro, ela precisa de presença, de escuta, de empatia. Ao analisarmos essas palavras, somos convidados a revisar nosso próprio coração. Somos como Elifaz, tentando moldar o sofrimento dos outros às nossas teologias. Ou conseguimos ser como Jesus, que se move em compaixão, que entra na história do outro sem tentar explicá-la, que toca as feridas sem condenar quem as carrega. Jó permanece em silêncio nesse capítulo. Ele ouve tudo, não rebate, não levanta defesa. E talvez esse silêncio diga mais do que 1000 palavras. Porque às vezes a dor nos deixa assim, calados, tentando entender onde Deus está no meio do caos. E a última coisa que precisamos nesses momentos é alguém nos acusando com versículos fora de lugar. A verdadeira sabedoria não é a que tem sempre algo a dizer, mas a que sabe discernir quando calar, quando consolar, quando orar. E o capítulo 4 de Jó nos desafia a buscar esse tipo de sabedoria. A que vem do alto, é cheia de misericórdia e produz paz. A que edifica e não destrói. A que cura e não machuca. Ao final do capítulo 4, o que permanece não é apenas o discurso de Elifaz, mas a atmosfera que ele criou ao redor de Jó. Uma névoa de culpa, de julgamento velado, de palavras que, embora aparentemente sábias, não vieram temperadas com graça. E esse é o ponto que merece destaque. A teologia de Elifaz não era completamente errada, mas seu uso dela era profundamente inadequado. Jó precisava de consolo, mas recebeu argumentos. Precisava de um ombro, mas encontrou acusações disfarçadas de conselhos espirituais. E isso levanta uma pergunta: quantas vezes, ao falarmos em nome de Deus, causamos mais dano do que cura? Quantas vezes usamos verdades bíblicas como armas, quando deveríamos usá-las como pontes? O discurso de Elifaz é um retrato fiel da teologia da retribuição. A crença de que o bem sempre é recompensado e o mal sempre punido, de forma imediata e visível. Essa visão ainda persiste em muitos círculos religiosos. E embora haja passagens nas Escrituras que afirmam a justiça de Deus como retribuidora, o livro de Jó vem mostrar que nem tudo funciona nessa matemática simples. O sofrimento de Jó não é fruto de um erro, mas parte de um propósito invisível. A Bíblia registra a fala de Elifaz não como aprovação, mas como contraste. Suas palavras estão ali para que possamos discernir o que não dizer em momentos de dor, para que aprendamos a importância da escuta, da presença, do silêncio respeitoso.
e também para que deixemos espaço para o mistério de Deus, porque nem tudo o que acontece cabe nas nossas fórmulas. No final do discurso, Elifaz tenta concluir sua fala com o peso de uma autoridade espiritual. Ele usa a imagem de homens que perecem como traças, que desaparecem sem deixar rastro. Isso não é apenas um retrato da fragilidade humana, é uma insinuação direta de que Jó pode estar experimentando exatamente isso. E embora não diga com todas as letras, o subtexto é claro. Jó, talvez você esteja sendo destruído porque no fundo há algo errado em sua vida. Esse tipo de sugestão é cruel, porque joga a responsabilidade do sofrimento inteiramente sobre os ombros de quem sofre. E isso não apenas fere, também isola. Faz com que o sofredor se sinta culpado, envergonhado, sem direito de expressar sua dor. Elifaz acredita estar prestando um serviço a Deus, mas está, na verdade, distorcendo sua imagem. Está apresentando um Deus duro, inflexível e impaciente com a dor. Um Deus que espera a perfeição de vasos de barro. Mas esse não é o Deus revelado nas Escrituras. O Deus de Jó e o nosso é aquele que conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. É o Deus que não despreza o coração quebrantado, que se compadece das nossas fraquezas, que não exige forças de quem já está caído, mas estende a mão com misericórdia. Esse contraste entre o discurso de Elifaz e o caráter de Deus é o que torna o livro de Jó tão precioso, porque ele nos ensina que nem toda fala espiritual é santa, que nem todo conselho é sábio, e que muitas vezes o verdadeiro caminho para consolar alguém passa por reconhecer que não temos todas as respostas, que só Deus tem. Elifaz será mais uma vez mencionado ao longo do livro, mas o que aprendemos aqui no capítulo 4 já nos fornece um retrato importante. Ele representa a voz da religião sem compaixão, da tradição sem discernimento, da teologia sem o espírito. É a voz que tenta colocar Deus numa caixa e o sofrimento num sistema de cálculo. E diante disso, somos convidados a fazer escolhas. Quando alguém ao nosso redor estiver sofrendo, vamos escolher ser Elifaz, prontos a julgar, a interpretar, a diagnosticar? Ou vamos ser como os amigos deveriam ter sido desde o início, prontos a chorar, a escutar, a permanecer? A dor humana exige mais que explicações. Ela exige presença. Exige que deixemos de lado o desejo de parecer certos e abracemos a missão de ser misericordiosos. O amor, afinal, é a melhor teologia. E quando o amor está presente, mesmo o silêncio se torna eloquente. À medida que seguimos para os próximos capítulos, veremos como a resposta de Jó se constrói a partir do que ouviu. E o que ele ouviu, embora cheio de palavras, foi um eco de vazio. Que nós, ao contrário, sejamos portadores de palavras que curam, que, como discípulos de Cristo, saibamos consolar os que choram, sem tentar apressar sua cura. Porque a verdadeira restauração não vem da explicação, mas da presença de Deus. O quinto bloco do capítulo 4 de Jó não é um acréscimo ao discurso de Elifaz, mas é um convite à reflexão final sobre tudo o que ele pronunciou. Depois de usar suas experiências, sua tradição e até uma suposta visão espiritual para justificar sua teologia, Elifaz deixa no ar um ensinamento que, ainda hoje, ecoa em muitos púlpitos e conversas. A ideia de que, se você está sofrendo, algo de errado você fez. Que o justo sempre prospera e o ímpio sempre cai. Mas o livro de Jó existe justamente para quebrar esse raciocínio simplista. Ele foi escrito, inspirado por Deus, para nos mostrar que o sofrimento pode visitar até o mais justo dos homens, e que nem sempre é possível encontrar explicações humanas para a dor. Que há dimensões invisíveis, espirituais, eternas, que fogem à nossa lógica, e que Deus continua sendo bom mesmo quando tudo à nossa volta desmorona. Ao refletirmos sobre a fala de Elifaz, percebemos que ele representa o conselheiro que tem todas as respostas, mas nenhuma sensibilidade, que sabe muito sobre Deus, mas pouco sobre o coração do próximo, que tem versículos prontos na boca, mas nenhum colo para oferecer, que é rápido para interpretar, mas lento para ouvir. E isso deve nos alertar.
porque é muito mais fácil ser como ele faz do que gostaríamos de admitir. É cômodo se apegar a uma teologia que distribui culpa com rapidez, que faz o mundo parecer controlável, previsível, mas a vida real não é assim. A vida real envolve lágrimas, perdas, dilemas profundos. E quem sofre não precisa de fórmulas, precisa de empatia. O que Jó mais precisava naquele momento não era uma explicação. Era uma presença amiga que dissesse: eu não entendo o que você está passando, mas estou aqui com você. Elifaz perdeu essa oportunidade, preferiu explicar a caminhar junto. E ao fazer isso, afastou-se do propósito mais elevado da amizade. A resposta de Deus a tudo isso virá apenas mais adiante, mas ela será clara. Não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó, capítulo 42, versículo 7. Ou seja, embora Jó tenha se lamentado, questionado e até desejado a morte, foi considerado íntegro em sua dor. Já Elifaz e seus amigos, que usaram palavras bonitas, foram repreendidos por Deus. Isso diz tudo. Neste ponto, somos chamados a rever nossas posturas. Quando alguém sofre, o que oferecemos primeiro? Um versículo ou um abraço? Um sermão ou uma escuta? Somos rápidos em apontar falhas ou pacientes em carregar o fardo junto? Porque o amor cobre multidão de pecados. Mas a frieza espiritual pode abrir feridas que demoram anos para cicatrizar. O Espírito de Deus nos convida hoje a sermos diferentes, a sermos discípulos que seguem o exemplo de Cristo, que chorou com os que choravam, que se compadeceu das multidões, que não quebrou a cana trilhada, nem apagou o pavio que fumega. Ele nos chama a sermos canais da graça, e não da culpa, a sermos mensageiros de esperança, e não defensores de doutrinas que ferem. Que este capítulo sirva como um espelho, que possamos olhar para Elifaz e decidir não ser como ele, que aprendamos com seus erros para que nossas palavras curem e não machuquem, e que o Espírito Santo nos transforme em conselheiros segundo o coração de Deus. Agora, feche seus olhos por um instante. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos corrige, consola e instrui. Hoje aprendemos sobre o perigo de uma espiritualidade sem compaixão e queremos Te pedir que nos transformes em pessoas que amam como Jesus amou, que nossas palavras sejam bálsamo e não ferida, que saibamos ouvir mais e julgar menos. Dá-nos um coração sensível, um espírito manso e uma boca sábia. E quando nos depararmos com alguém em dor, que sejamos instrumentos de consolo e não de acusação. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se essa mensagem falou com você, curta e compartilhe. Isso ajuda a palavra a alcançar mais pessoas. E pode ser que alguém ao seu redor esteja precisando exatamente dessa reflexão. Que Deus te abençoe e te use para consolar muitos. Amém.